O sol nascente de abril de 1500 pintava as águas do Oceano Atlântico com tons dourados, quando as caravelas portuguesas avistaram uma costa ainda desconhecida pelos europeus. Na praia, figuras humanas observavam aquelas estranhas embarcações que se aproximavam lentamente. Eram os tupiniquins, um dos muitos povos que habitavam aquela terra há milhares de anos, vivendo em harmonia com a natureza exuberante que os cercava. Cunhambebe, um jovem guerreiro tupiniquim de 22 anos, estava entre os primeiros a avistar as velas brancas no horizonte. Seus olhos escuros brilhavam de curiosidade enquanto observava aqueles objetos flutuantes que pareciam casas sobre as águas. Ao seu lado, seu pai Guaraci, um respeitado pajé da aldeia, franzia o senho com preocupação. Havia algo em seus sonhos recentes que o inquietava. Visões de homens pálidos, trazendo destruição. "Pai, o que são aqueles objetos nas águas?" perguntou Cunhambebe, apontando para as caravelas que se aproximavam. Guaraci observou em silêncio por longos minutos antes de responder, sua voz carregada de um pressentimento sombrio. "Não sei, meu filho. Mas os espíritos me falam de mudanças que virão, grandes mudanças." Nas embarcações, Pedro Álvares Cabral contemplava a costa brasileira com olhos calculistas. Ao seu lado, Pero Vaz de Caminha já planejava mentalmente a carta que escreveria ao rei Dom Manuel I. O escrivão português, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e barba bem cuidada, havia participado de outras expedições e sabia reconhecer uma terra de oportunidades quando havia. "Senhor Cabral", disse Caminha, ajustando o chapéu contra o vento marítimo, "esta terra parece promissora. Vejo nativos na praia e, pela exuberância da vegetação, deve ser fértil." Pedro Álvares Cabral assentiu, mas seus pensamentos estavam focados nas instruções recebidas do rei. A expedição tinha objetivos claros: estabelecer posse das terras descobertas, avaliar suas riquezas e, quando necessário, subjugar os habitantes locais. A coroa portuguesa não toleraria resistência em suas novas possessões. "Prepare os homens para desembarque", ordenou Cabral. "Quero que estejam armados, mas que inicialmente demonstrem intenções pacíficas. Precisamos avaliar a disposição destes nativos." Quando os portugueses pisaram na areia da praia, o primeiro encontro foi de curiosidade mútua. Os tupiniquins observavam fascinados aqueles homens de pele clara, cobertos por estranhos tecidos e portando objetos metálicos reluzentes. Do lado português, havia admiração pela aparência física dos indígenas e estranhamento por seus costumes. Cunhambebe foi um dos primeiros a se aproximar dos estrangeiros. Sua curiosidade natural o levava a querer compreender quem eram aqueles visitantes. Ele tentou comunicar-se através de gestos, oferecendo frutas e mostrando as belezas naturais da região. Os portugueses responderam com presentes: espelhos pequenos, contas coloridas e pedaços de tecido. Frei Henrique de Coimbra, o religioso que acompanhava a expedição, observava a cena com olhos críticos. Um homem magro e austero, de aproximadamente 40 anos, ele enxergava na nudez natural dos indígenas e em seus rituais uma clara manifestação de paganismo que precisava ser combatida. Para ele, aqueles seres humanos eram almas perdidas que necessitavam urgentemente da salvação cristã. "Senhor Cabral", murmurou o frei, aproximando-se do comandante, "estes selvagens vivem em estado de pecado. Será necessário um trabalho intenso de catequização para salvá-los da danação eterna." Nos primeiros dias, as relações se mantiveram cordiais. Os tupiniquins receberam os portugueses com hospitalidade, oferecendo comida, água fresca e abrigo. Cunhambebe tornou-se uma espécie de intérprete informal, usando gestos e expressões faciais para facilitar a comunicação entre os dois grupos. Porém, Guaraci permanecia inquieto. Suas observações do comportamento dos estrangeiros revelavam algo perturbador.
Enquanto durante o dia demonstravam cordialidade, à noite ele os via conversando em tom baixo e fazendo anotações em estranhos materiais. O pajé percebia que aqueles homens estavam estudando seu povo, mapeando suas defesas e avaliando suas riquezas. Uma manhã, enquanto Cunhambebe mostrava aos portugueses as técnicas de pesca utilizadas por seu povo, Guaraci decidiu compartilhar suas preocupações com outros líderes da aldeia. Reuniu-se com Jandira, uma respeitada anciã que comandava as mulheres da tribo, e com Cauã, o principal guerreiro da aldeia. "Irmãos", disse Guaraci, sentado em círculo com os outros líderes, "observem os estrangeiros com cuidado. Durante o dia, sorriem e oferecem presentes, mas à noite fazem coisas estranhas, contam nossas casas, desenham mapas de nossa terra, observam nossas armas." Jandira, uma mulher de 60 anos com cabelos completamente brancos e olhos perspicazes, assentiu gravemente. "Eu também percebi isso, Guaraci. As mulheres estão desconfortáveis com a forma como alguns deles olham para nossas filhas. E há algo em seus olhos que não me agrada." Cauã, um guerreiro experiente de 40 anos, bateu o punho no chão. "Se houver perigo, estamos prontos para defender nossa terra e nossa gente, mas talvez seja melhor observar mais alguns dias antes de agirmos." Enquanto isso, no acampamento português, as verdadeiras intenções começavam a se revelar. Pedro Álvares Cabral reuniu seus principais homens para uma discussão estratégica. Presentes estavam Pero Vaz de Caminha, Frei Henrique de Coimbra, o capitão Nicolau Coelho e outros oficiais de confiança. "Senhores", disse Cabral, desenrolando um mapa rudimentar da costa, "esta terra é mais rica do que imaginávamos. As possibilidades de exploração são imensas, porém, precisamos estabelecer nossa autoridade de forma definitiva." Nicolau Coelho, um militar experiente e pragmático, apontou para a direção da aldeia Tupiniquim. "Os nativos são numerosos e parecem organizados. Se decidirmos impor nossa vontade pela força, precisaremos ser estratégicos e eficientes." Frei Henrique ergueu a voz com fervor religioso. "A salvação de suas almas é nossa responsabilidade cristã. Se resistirem à conversão, será um ato de rebeldia contra Deus e contra a coroa." Caminha, sempre cauteloso, ponderou. "Talvez devêssemos tentar primeiro a persuasão. Uma abordagem diplomática poderia facilitar nossa permanência aqui." Cabral ouviu todas as opiniões antes de tomar sua decisão. "Tentaremos primeiro o convencimento, mas deixem claro para os nativos que esta terra agora pertence ao rei de Portugal. Qualquer resistência será considerada rebelião." No dia seguinte, os portugueses organizaram uma cerimônia formal para tomar posse da terra. Enquanto o protagonista enfrenta este desafio, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias ocultas do Brasil. Ergueram uma grande cruz de madeira na praia e realizaram uma missa solene. Os tupiniquins observaram a cerimônia com curiosidade, sem compreender completamente seu significado. Cunhambebe aproximou-se de Pero Vaz de Caminha após a cerimônia, apontando para a cruz e fazendo gestos interrogativos. O escrivão tentou explicar através de desenhos na areia o conceito de posse territorial, mas o jovem indígena demonstrava confusão. Para ele, a terra não podia pertencer a nenhum homem individual. Ela era parte da natureza, como o vento ou a chuva. A tensão começou a crescer quando os portugueses iniciaram a construção de estruturas permanentes. Derrubaram árvores sagradas para os tupiniquins e começaram a demarcar territórios com estacas de madeira. Guaraci observava essas ações com crescente alarme, percebendo que os visitantes pretendiam ficar definitivamente. Cunhambebe chamou o pajé, encontrando seu filho na beira da praia. "Preciso que você se afaste dos estrangeiros. Há algo perigoso se aproximando." O jovem guerreiro olhou para o pai com surpresa. "Mas, pai,
Eles têm sido gentis conosco. Trouxeram presentes e parecem interessados em nossa cultura. Guaraci segurou firmemente os ombros do filho. Meu filho, às vezes as cobras mais venenosas são as que se aproximam com movimentos mais suaves. Confie na sabedoria dos espíritos. Eles me alertam sobre um grande perigo. Naquela noite, Guaraci convocou uma reunião secreta com todos os líderes das aldeias vizinhas. Representantes dos Tupinambás, dos Pataxós e de outras tribos se reuniram em uma clareira sagrada, longe dos olhos portugueses. A lua cheia iluminava o círculo de guerreiros e anciões que se sentaram para discutir o futuro de seus povos. Irmãos de outras tribos, começou Guaraci. Os homens pálidos não vieram apenas para visitar nossa terra. Eles querem possuí-la. Vi nos olhos de seus líderes a mesma fome que vejo nos olhos do jaguar antes do ataque. Tupã, um chefe tupinambá de 50 anos, ergueu-se para falar. Em nossas terras também apareceram grupos similares. Constroem estruturas, marcam territórios e falam em um Deus que deve substituir nossos espíritos ancestrais. Potira, uma guerreira pataxó conhecida por sua bravura, bateu o punho no peito. Se querem nossa terra, terão que lutar por ela. Nossos ancestrais nos ensinaram a defender o que é nosso. A reunião se estendeu pela madrugada. Os líderes indígenas decidiram formar uma aliança secreta para resistir à ocupação portuguesa. Estabeleceram códigos de comunicação, rotas de fuga e estratégias de guerrilha. Sabiam que enfrentariam inimigos com armas superiores, mas tinham a vantagem do conhecimento do terreno e da motivação de defender suas famílias. Enquanto os indígenas planejavam sua resistência, no acampamento português também se desenrolavam discussões estratégicas. Pedro Álvares Cabral havia recebido informações de que os nativos se reuniam secretamente durante as noites. Seus instintos militares o alertavam para uma possível rebelião. «Capitão Coelho», disse Cabral, «duplique as vigias noturnas. E quero que nossos homens estejam sempre armados, mesmo durante as atividades diurnas». Nicolau Coelho assentiu, compreendendo a gravidade da situação. «Senhor, acredita que os nativos planejam nos atacar?» «Não sei», respondeu Cabral, «mas prefiro estar preparado para o pior. Esta terra é valiosa demais para perdê-la por negligência». Frei Henrique, que havia observado a conversa em silêncio, ergueu a voz. «Talvez seja chegada a hora de demonstrarmos a estes pagãos o poder de Deus e do rei de Portugal. Uma demonstração de força poderia ser necessária». A manhã seguinte amanheceu tensa. Cunhambebe percebeu que algo havia mudado no comportamento dos portugueses. Eles se movimentavam em grupos, sempre armados, e seus olhares haviam perdido a cordialidade dos primeiros dias. Quando tentou se aproximar de Caminha para continuar suas tentativas de comunicação, foi gentilmente, mas firmemente afastado por soldados portugueses. Guaraci observava esses desenvolvimentos de longe, confirmando seus piores receios. Os espíritos haviam falado verdade. Os estrangeiros revelavam agora suas verdadeiras intenções. Ele sabia que em breve sua aldeia enfrentaria uma escolha terrível: submeter-se aos invasores ou lutar pela liberdade, mesmo que isso significasse morte certa para muitos de seus guerreiros. As primeiras chuvas de maio trouxeram consigo uma atmosfera de tensão crescente entre portugueses e tupiniquins. O que havia começado como um encontro de curiosidade mútua transformara-se rapidamente em um jogo perigoso de desconfiança e estratégia. Guaraci observava das sombras da floresta enquanto os portugueses expandiam sua presença na região, construindo estruturas cada vez mais permanentes e estabelecendo patrulhas regulares pela área. Naquela manhã chuvosa, Pedro Álvares Cabral tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino dos povos indígenas da região.
convocou seus principais oficiais para uma reunião urgente em sua tenda, onde mapas rudimentares da costa brasileira cobriam uma mesa improvisada de madeira local. "Senhores", disse Cabral, sua voz carregada de determinação, "recebemos informações preocupantes. Nossos vigias relataram movimentos suspeitos dos nativos durante as últimas noites. Há indícios de que estão se organizando em grupos maiores." Nicolau Coelho, que havia passado a noite anterior observando a floresta através de sua luneta, confirmou as suspeitas. "Senhor Cabral, ontem à noite vi sinais de fogo em pelo menos 3 pontos diferentes da mata. Não eram fogueiras comuns, pareciam sinais de comunicação." Frei Henrique ergueu-se de sua cadeira, seus olhos brilhando com fervor religioso. "É exatamente o que temia. Estes pagãos estão se rebelando contra a palavra de Deus. Precisamos agir antes que sua resistência se torne um movimento organizado." Pero Vaz de Caminha, sempre mais cauteloso, ponderou. "Talvez devêssemos tentar mais uma abordagem diplomática. Um confronto direto poderia resultar em perdas desnecessárias de ambos os lados." Cabral observou cada um de seus homens antes de responder. Sua experiência militar lhe dizia que hesitação em momentos críticos frequentemente levava ao desastre. "Caminha, aprecio sua prudência, mas não podemos permitir que questionem nossa autoridade. Se os nativos acreditarem que somos fracos, nossa posição aqui se tornará insustentável." Enquanto os portugueses planejavam sua próxima jogada, na aldeia Tupiniquim, a tensão também atingia níveis críticos. Cunhambebe havia passado a noite inquieto, perturbado por sonhos estranhos, onde via sua aldeia em chamas e seu povo fugindo pela floresta. Quando despertou ao amanhecer, encontrou seu pai Guaraci preparando ervas medicinais com uma expressão sombria. "Pai", disse Cunhambebe, aproximando-se do pajé, "tive sonhos perturbadores. Vi nossa aldeia destruída e nosso povo espalhado como folhas ao vento." Guaraci parou seu trabalho e olhou profundamente nos olhos do filho. "Os espíritos falam através dos sonhos, meu filho. O que você viu pode ser um aviso sobre o que está por vir." "Mas o que podemos fazer?" perguntou Cunhambebe, sua voz carregada de ansiedade. "Somos muitos, mas eles têm armas que fazem ruídos como trovões e ferrão que brilha como o sol." O pajé terminou de preparar suas ervas antes de responder. "Às vezes, meu filho, a coragem não está em vencer uma batalha, mas em proteger aqueles que amamos. Nossa força não está apenas em nossas armas, mas em nossa união e em nosso conhecimento desta terra." Naquele mesmo dia, os portugueses iniciaram o que chamariam mais tarde de operações de pacificação. O eufemismo mascarava uma realidade brutal. A decisão de subjugar pela força qualquer resistência indígena à colonização. Cabral dividiu seus homens em 3 grupos, cada um responsável por uma área específica da região. O primeiro grupo, liderado por Nicolau Coelho, recebeu a missão de estabelecer autoridade na aldeia principal dos Tupiniquins. O segundo, comandado pelo próprio Cabral, focaria nas aldeias menores da região. O terceiro ficaria responsável por interceptar qualquer tentativa de comunicação entre as diferentes tribos. Jandira, a anciã respeitada pelos Tupiniquins, observou a movimentação incomum dos portugueses desde o primeiro momento. Sua longa experiência de vida lhe havia ensinado a reconhecer os sinais que precedem a violência. Reuniu rapidamente as mulheres e crianças da aldeia, instruindo-as sobre rotas de fuga que havia memorizado durante décadas vivendo naquela região. "Minhas filhas", disse ela, dirigindo-se às mulheres mais jovens, "preparem rapidamente o que puderem carregar: comida, água, remédios. Deixem para trás apenas o que não podem levar." Uma das jovens mães, Iracema, segurou seu bebê mais apertado contra o peito. "Jandira, para onde iremos? Esta é nossa terra, nossa casa.
A anciã segurou gentilmente o rosto da jovem. Nossa casa é onde nossa família está segura, minha filha. A terra permanecerá aqui, esperando nosso retorno. Enquanto as mulheres se preparavam discretamente para uma possível evacuação, os guerreiros tupiniquins se reuniram com Cauã para receber suas instruções finais. O líder militar da tribo havia passado a madrugada elaborando estratégias de resistência, aproveitando seu conhecimento íntimo do terreno local. Irmãos guerreiros, disse Cauã, desenhando um mapa na terra com gravetos. Se os homens pálidos atacarem, não lutaremos como eles esperam. Usaremos a floresta como nossa aliada. Conhecemos cada trilha, cada árvore, cada pedra desta região. Tupiniquim, um jovem guerreiro de 19 anos e primo de Cunhambebe, ergueu sua lança. Cauã, estamos prontos para morrer defendendo nossa terra. O líder militar observou o jovem com uma mistura de orgulho e tristeza. Tupiniquim, nossa missão não é morrer por nossa terra, mas viver para protegê-la. Um guerreiro morto não pode defender sua família. A tensão atingiu seu ponto máximo quando os portugueses apareceram na entrada da aldeia em formação militar. Nicolau Coelho cavalgava à frente de 20 soldados armados com espadas, lanças e algumas das primeiras armas de fogo trazidas ao Brasil. O barulho dos cascos dos cavalos e o brilho do metal sob o sol da manhã criaram uma atmosfera intimidadora. Guaraci caminhou lentamente ao encontro dos portugueses, seguido por Cauã e outros líderes da aldeia. Mesmo sabendo que provavelmente enfrentava seus últimos momentos de liberdade, o pajé mantinha a dignidade e a compostura que caracterizavam sua liderança espiritual. Vocês são bem-vindos em nossa terra, disse Guaraci, usando gestos para complementar suas palavras em tupiniquim. Mas pergunto qual é o propósito desta visita armada. Nicolau Coelho desmontou de seu cavalo, mas manteve a mão próxima à empunhadura de sua espada. Um intérprete improvisado, um marinheiro que havia aprendido algumas palavras básicas da língua local, tentou traduzir as demandas portuguesas. O capitão diz, começou o intérprete nervosamente, que todos vocês devem aceitar a autoridade do rei de Portugal e a fé cristã. Quem se recusar será considerado rebelde. Um murmúrio de inquietação percorreu os indígenas reunidos. Muitos não compreendiam completamente o que estava sendo exigido deles, mas o tom ameaçador e a presença das armas deixavam claro que não se tratava de uma negociação. Cunhambebe deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de seu pai. Que autoridade podem ter sobre nossa terra homens que chegaram aqui há poucos dias? Perguntou, sua voz carregada de indignação jovem. O intérprete hesitou antes de traduzir a resposta, mas Coelho insistiu. Diga a eles que a autoridade vem de Deus e do rei. Esta terra agora pertence a Portugal, e eles devem se submeter ou enfrentar as consequências. Foi nesse momento que Guaraci compreendeu completamente a natureza da ameaça que enfrentavam. Não se tratava apenas de uma disputa territorial, mas de uma tentativa sistemática de eliminar sua cultura, sua religião e sua identidade como povo. Os portugueses não queriam apenas sua terra, queriam apagar sua existência como civilização independente. Meu povo, disse Guaraci, voltando-se para os tupiniquins reunidos, estes homens nos oferecem uma escolha: desaparecer voluntariamente ou ser apagados pela força. Mas há uma terceira opção: resistir. A resposta do pajé foi traduzida para Nicolau Coelho, que imediatamente ordenou a seus homens que se preparassem para a ação. O capitão português havia recebido ordens claras. Qualquer resistência deveria ser esmagada imediatamente para servir de exemplo a outras tribos da região. Última chance, gritou Coelho, erguendo sua espada. Submetam-se agora ou enfrentem a força das armas portuguesas. Guaraci olhou uma última vez para sua aldeia, para as casas onde seus filhos haviam nascido.
para a terra sagrada onde seus ancestrais estavam enterrados. Então, com uma dignidade que impressionou até mesmo alguns soldados portugueses, ele respondeu: "Nascemos livres nesta terra e preferimos morrer livres a viver como escravos." Foi o sinal que Nicolau Coelho esperava. Com um grito de guerra, os soldados portugueses avançaram sobre a aldeia Tupiniquim, dando início ao primeiro de muitos massacres que marcariam a colonização do Brasil. O som das armas de fogo ecoou pela floresta enquanto o protagonista enfrenta este desafio. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias ocultas do Brasil, misturando-se aos gritos de guerra indígenas e aos gemidos dos feridos. Cunhambebe viu seu mundo desmoronar em questão de minutos. A aldeia onde havia passado toda a sua vida transformou-se em um campo de batalha sangrento. Guerreiros corajosos caíam sob as espadas portuguesas, enquanto as armas de fogo criavam pânico entre os indígenas que nunca haviam enfrentado tal tecnologia. "Pai!" gritou Cunhambebe, vendo Guaraci tropeçar após ser atingido por uma lança portuguesa. O jovem guerreiro correu em direção ao pajé, mas foi interceptado por Cauã, que o agarrou pelo braço. "Não, Cunhambebe!" gritou o líder militar. "Seu pai me fez prometer que o manteria vivo. Você deve liderar nossa resistência no futuro." Contra sua vontade, Cunhambebe foi arrastado por Cauã em direção à floresta, junto com outros sobreviventes. Quando olhou para trás pela última vez, viu sua aldeia em chamas e corpos espalhados pelo chão. Guaraci havia desaparecido na confusão da batalha, e o jovem guerreiro não sabia se seu pai estava vivo ou morto. A floresta tropical, que por gerações havia sido santuário e lar para os tupiniquins, transformara-se agora em refúgio precário para os sobreviventes do massacre. 3 dias depois do ataque português, Cunhambebe liderava um grupo de 43 pessoas. Guerreiros feridos, mulheres traumatizadas, crianças órfãs e anciões exaustos, através de trilhas conhecidas apenas pelos habitantes originais daquela região. A chuva constante dos últimos dias havia tornado o terreno escorregadio e perigoso, mas também ajudava a apagar os rastros deixados pelos fugitivos. Cunhambebe, que aos 22 anos nunca havia imaginado liderar seu povo em circunstâncias tão desesperadoras, carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de manter todos vivos, mas também a dor de não saber o destino de seu pai, Guaraci. Cunhambebe chamou Jandira, a anciã que havia conseguido escapar, carregando 2 crianças pequenas. "As crianças estão fracas. Precisamos encontrar um lugar seguro para descansar e conseguir alimento." O jovem líder observou o grupo que o seguia. Cauã mancava devido a um ferimento de lança na perna direita, mas ainda carregava Curume, um menino de 6 anos cujos pais haviam morrido no ataque. Iracema embalava seu bebê, tentando acalmá-lo apesar de suas próprias lágrimas. Outros guerreiros feridos apoiavam-se uns nos outros, demonstrando uma solidariedade que impressionava mesmo em meio ao desespero. "Há uma caverna sagrada a 2 horas de caminhada daqui", disse Cunhambebe, apontando para uma elevação coberta de vegetação densa. "Meu pai me levou lá quando eu era criança. É escondida e tem água fresca. Poderemos descansar e planejar nossos próximos passos." Enquanto os sobreviventes tupiniquins lutavam pela sobrevivência na floresta, no local onde antes existia sua aldeia, Pedro Álvares Cabral inspecionava os resultados da operação de pacificação. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao odor doce e nauseante do sangue derramado. Corpos indígenas espalhavam-se pelo que havia sido o centro comunitário da aldeia, testemunhando a brutalidade eficiente das armas europeias. "Capitão Coelho", disse Cabral, examinando os destroços de uma casa tradicional tupiniquim, "quantas baixas tivemos do nosso lado?" Nicolau Coelho consultou uma lista escrita em pergaminho. 3 feridos leves, senhor.
Nenhuma morte entre nossos homens. Os nativos lutaram com coragem, mas suas armas eram primitivas demais para nossa tecnologia militar. Frei Henrique caminhava entre os destroços com uma expressão que misturava satisfação e melancolia religiosa. Para ele, aquela destruição representava uma vitória da fé cristã sobre o paganismo, mas também uma tragédia humana que pesava em sua consciência de homem religioso. "Quantos escaparam?" perguntou o frei, observando que muitos corpos eram de guerreiros e anciões, mas havia poucas mulheres e crianças entre os mortos. "Estimamos que cerca de 50 nativos fugiram para a floresta", respondeu o coelho. "Mas sem suprimentos e ferramentas adequadas, duvido que sobrevivam muito tempo nas condições selvagens." Cabral franziu o senho, preocupado com as implicações estratégicas da situação. Esse grupo de fugitivos pode se tornar um problema. Sobreviventes traumatizados frequentemente se transformam em guerrilheiros determinados. Quero patrulhas regulares na floresta. Pero Vaz de Caminha, que havia documentado meticulosamente todos os eventos desde a chegada ao Brasil, aproximou-se dos líderes com seu pergaminho coberto de anotações. O escrivão havia presenciado o massacre com sentimentos conflitantes: admiração pela eficiência militar portuguesa e horror pela brutalidade necessária para estabelecer o domínio colonial. "Senhor Cabral", disse Caminha, "como devo relatar estes eventos ao rei Dom Manuel? Precisamos justificar nossas ações de forma que demonstrem tanto nossa firmeza quanto nossa missão civilizatória." O comandante da expedição pensou cuidadosamente antes de responder. A coroa portuguesa precisava saber que suas terras americanas estavam sendo efetivamente controladas, mas também era importante manter a imagem de uma colonização justa e cristã. "Escreva que encontramos resistência de selvagens hostis que rejeitaram tanto a autoridade real quanto a palavra de Deus", instruiu Cabral. "Nossa resposta foi necessária para proteger a expedição e estabelecer a ordem cristã nestas terras pagãs." Enquanto os portugueses consolidavam sua vitória e planejavam a expansão de seu controle territorial, na caverna sagrada dos Tupiniquins acontecia uma reunião que definiria a resistência indígena na região. Cunhambebe havia convocado todos os adultos sobreviventes para discutir suas opções limitadas, mas cruciais para a sobrevivência de seu povo. A caverna, iluminada por tochas improvisadas e pela luz natural que entrava através de uma abertura no teto, havia sido decorada por gerações de tupiniquins com pinturas que contavam a história de seu povo. Figuras de animais, representações de rituais sagrados e símbolos ancestrais cobriam as paredes rochosas, criando um ambiente que inspirava tanto reverência quanto determinação. "Irmãos e irmãs", começou Cunhambebe, sua voz ecoando pelas paredes da caverna, "enfrentamos uma escolha que nossos ancestrais nunca imaginaram. Podemos tentar fugir para terras distantes, onde talvez os homens pálidos não nos encontrem, ou podemos ficar e lutar para recuperar nossa terra." Cauã, apesar de seus ferimentos, ergueu-se para falar. "Cunhambebe, admiro sua coragem, mas precisamos ser realistas. Somos poucos, mal armados e sem abrigo. Como podemos enfrentar inimigos com armas que cospem fogo e morte?" Jandira, cujo conhecimento das tradições tupiniquins era respeitado por todos, ofereceu uma perspectiva diferente. "Cauã, nossa força nunca esteve em nossas armas, mas em nossa união e em nosso conhecimento desta terra. Os homens pálidos são estrangeiros aqui. A floresta é nossa aliada." Tupiniquim, o jovem guerreiro primo de Cunhambebe, bateu o punho no chão da caverna. "Jandira tem razão. Conhecemos cada trilha, cada rio, cada esconderijo desta região. Podemos usar isso contra eles." Iracema, ainda traumatizada pela perda de seu marido no massacre, expressou as preocupações de muitas mães presentes. "Mas, e nossas crianças?
Como podemos envolvê-las em uma guerra que pode durar anos? A pergunta de Iracema trouxe um silêncio pesado à caverna. Todos compreendiam que qualquer decisão que tomassem afetaria não apenas suas próprias vidas, mas o futuro de seus filhos e das gerações futuras de tupiniquins. Cunhambebe olhou para cada rosto iluminado pelas chamas das tochas antes de responder. Iracema, se fugirmos agora, nossas crianças crescerão sem terra, sem identidade, sem conexão com nossos ancestrais. Se lutarmos, pelo menos terão a chance de crescer livres, mesmo que seja uma chance pequena. Foi nesse momento que uma voz familiar ecoou desde a entrada da caverna, fazendo todos se virarem em surpresa e esperança. Guaraci emergia das sombras, apoiado em um bastão improvisado e com o braço esquerdo enfaixado com folhas medicinais, mas vivo e determinado. "Meu pai!" gritou Cunhambebe, correndo para abraçar o pajé que todos haviam dado como morto. "Os espíritos não terminaram comigo ainda, meu filho", disse Guaraci, sorrindo apesar da dor. "Consegui escapar durante a confusão da batalha e me esconder na floresta. Passei estes dias observando os movimentos dos invasores e coletando informações importantes." A presença do respeitado líder espiritual revitalizou instantaneamente o moral do grupo. Guaraci não era apenas um pajé, mas também um estrategista experiente que havia liderado seu povo através de conflitos com tribos rivais no passado. "Pai, que informações você conseguiu?" perguntou Cunhambebe, ajudando o pajé a se sentar em uma posição confortável. Guaraci olhou gravemente para todos os presentes. "Os homens pálidos não vieram apenas para nossa aldeia. Há outros grupos atacando tribos por toda a costa. Os tupinambás resistiram e foram massacrados. Os pataxós fugiram para o interior. Nós não somos os únicos sendo atacados. Há uma guerra sendo travada contra todos os nossos povos." A revelação de Guaraci mudou completamente a perspectiva da situação. Não se tratava de um conflito isolado, mas de parte de uma estratégia maior de eliminação ou subjugação de todos os povos indígenas da região. "Isso significa", disse Cauã, compreendendo as implicações, "que não temos para onde fugir. Cedo ou tarde, os invasores chegarão a qualquer lugar onde tentemos nos esconder." Jandira assentiu gravemente. "Então nossa única opção real é resistir. Não apenas para recuperar nossa terra, mas para sobreviver como povo." Guaraci confirmou a análise da anciã. "Exatamente, Jandira, mas nossa resistência deve ser inteligente. Não podemos enfrentá-los em batalhas abertas. Eles são superiores em armas e armaduras. Precisamos usar táticas que explorem nossas vantagens." "Que vantagens temos?" perguntou Iracema, ainda cética sobre suas chances de sucesso. O pajé ergueu-se lentamente, sua voz ganhando o tom profético que usava em rituais sagrados. "Conhecemos esta terra como eles nunca conhecerão. Podemos nos mover silenciosamente onde eles fazem barulho. Sabemos onde encontrar comida e água, enquanto eles dependem de suprimentos trazidos de longe. E mais importante, lutamos por nossa casa, enquanto eles lutam por ouro e terras distantes." Cunhambebe sentiu renascer em seu peito a esperança que havia quase perdido durante os dias de fuga. "Pai, que tipo de resistência propõe?" "Uma guerra de sombras, meu filho", respondeu Guaraci, seus olhos brilhando com determinação renovada. "Atacaremos quando menos esperarem, desapareceremos antes que possam reagir e tornaremos cada dia de ocupação um pesadelo para eles." Enquanto os tupiniquins planejavam sua resistência na caverna sagrada, do outro lado da floresta, Pedro Álvares Cabral recebia notícias perturbadoras de suas patrulhas. 3 soldados portugueses haviam desaparecido durante uma expedição de reconhecimento e sinais de fogueiras estranhas haviam sido avistados em diferentes pontos da mata.
Senhor Cabral, relatou um soldado ofegante que acabara de retornar de patrulha, encontramos os cavalos dos nossos homens desaparecidos, mas não há sinal deles, e há pegadas estranhas ao redor do local. Parecem ter sido emboscados. O comandante português compreendeu imediatamente que havia subestimado a capacidade de organização dos indígenas sobreviventes. Aqueles selvagens que havia considerado eliminados estavam se reagrupando e passando ao contra-ataque. Dobre as patrulhas, ordenou Cabral, e nunca permitam que nossos homens se movam sozinhos na floresta. Estes nativos são mais perigosos do que imaginávamos. Frei Henrique, que havia observado a conversa com crescente preocupação, aproximou-se do comandante. Senhor Cabral, talvez seja necessário um exemplo mais dramático. Se outros grupos indígenas ouvirem sobre a resistência, podem se encorajar a se rebelar também. A sugestão do religioso era clara, embora não dita explicitamente. Seria necessário um massacre ainda maior para desencorajar qualquer resistência futura. Cabral sabia que o Frei estava certo do ponto de vista estratégico, mas também compreendia que escaladas de violência frequentemente criavam ciclos de vingança que duravam gerações. Por enquanto, manteremos nossas defesas e tentaremos capturar alguns dos rebeldes vivos, decidiu Cabral. Informações sobre seus planos podem ser mais valiosas que mais derramamento de sangue. Mas mesmo enquanto falava, o comandante português sabia que estava entrando em um tipo de guerra para o qual suas táticas europeias poderiam não ser adequadas. A floresta brasileira havia se tornado um campo de batalha, onde cada sombra poderia esconder um inimigo e cada som poderia anunciar um ataque. Na caverna sagrada, enquanto o protagonista enfrenta este desafio, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias ocultas do Brasil. Guaraci concluía sua primeira sessão de planejamento estratégico com os guerreiros sobreviventes. O pajé havia dividido o grupo em células pequenas, cada uma com funções específicas na resistência que começaria na manhã seguinte. Lembrem-se, disse Guaraci, olhando cada guerreiro nos olhos, não lutamos apenas para vingar nossos mortos. Lutamos para garantir que nossos filhos tenham uma terra para chamar de lar. A madrugada de junho trouxe consigo uma névoa densa que cobria a floresta como um manto protetor. Cunhambebe e 3 outros guerreiros tupiniquins moviam-se silenciosamente entre as árvores, seus corpos pintados com tintas naturais que os camuflavam perfeitamente com a vegetação. Haviam passado 2 semanas planejando meticulosamente este primeiro ataque coordenado contra uma patrulha portuguesa, e agora chegara o momento de colocar em prática as táticas ensinadas por Guaraci. O jovem líder indígena observava através da folhagem uma patrulha de 5 soldados portugueses que caminhava pesadamente pela trilha, seus equipamentos metálicos produzindo ruídos que ecoavam pela floresta matinal. Os invasores conversavam em voz baixa, claramente nervosos com a atmosfera opressiva da mata brasileira que ainda não compreendiam completamente. Sargent Santos, murmurava um dos soldados mais jovens, um rapaz de cerca de 20 anos chamado João. Há quanto tempo estamos nesta patrulha? Sinto como se estivéssemos sendo observados há horas. O sargento Antônio Santos, um veterano de 40 anos com experiência em campanhas africanas, parou o grupo e examinou cuidadosamente a vegetação ao redor. João, mantenha a calma. Mas você está certo. Há algo diferente no ar hoje. Todos fiquem alerta. Escondido a apenas 15 metros da patrulha, Cunhambebe fez um sinal quase imperceptível com a mão. Tupiniquim, posicionado do lado oposto da trilha, respondeu com um movimento similar. Cauã, apesar de ainda se recuperar de seus ferimentos, havia insistido em participar da emboscada e estava posicionado com Ubirajara,
um jovem guerreiro de 18 anos que havia perdido toda a sua família no massacre. O plano era simples, mas eficaz: atacar simultaneamente de múltiplas direções, criar confusão, eliminar rapidamente qualquer resistência e desaparecer na floresta antes que reforços pudessem chegar. Guaraci havia enfatizado a importância de não deixar sobreviventes que pudessem reportar detalhes sobre suas táticas ou números. Agora, sussurrou Cunhambebe, e 4 figuras emergiram das sombras como espíritos da floresta. O ataque foi devastadoramente eficiente. Flechas silenciosas atingiram 2 soldados antes que pudessem reagir. Cunhambebe saltou sobre o sargento Santos, sua lança encontrando o espaço entre as placas de armadura. Tupiniquim e Ubirajara atacaram os 2 soldados restantes com machados de pedra e facas, aproveitando o elemento surpresa para compensar a inferioridade de suas armas. "Emboscada!" gritou João, tentando sacar sua espada, mas uma flecha de Cauã atingiu seu braço, fazendo-o deixar cair a arma. O jovem soldado português olhou ao redor desesperadamente, vendo seus companheiros caindo um a um sob os ataques coordenados dos indígenas. Em menos de 3 minutos, a patrulha portuguesa havia sido completamente eliminada. Os guerreiros tupiniquins moveram-se rapidamente, coletando armas, munições e qualquer coisa útil dos corpos, antes de arrastar os cadáveres para fora da trilha principal. "Levem tudo que puder ser útil", instruiu Cunhambebe, verificando uma espada portuguesa que havia capturado. "Armas, munições, comida, e removam qualquer coisa que possa identificar quem os atacou." Cauã, examinando uma das primeiras armas de fogo que havia visto de perto, franziu o senho. "Cunhambebe, como podemos usar estas armas de trovão? Não sabemos como fazê-las funcionar." "Meu pai saberá", respondeu o jovem líder. "Guaraci estudou os invasores durante dias. Ele deve ter aprendido algo sobre suas armas." Após esconder cuidadosamente os corpos em uma ravina profunda e cobri-los com vegetação, os 4 guerreiros desapareceram na floresta, deixando apenas pegadas confusas que levariam qualquer investigador em direções erradas. Haviam executado perfeitamente seu primeiro ataque coordenado, mas sabiam que a retaliação portuguesa seria rápida e brutal. De volta ao acampamento português, Pedro Álvares Cabral recebia relatórios cada vez mais preocupantes sobre o desaparecimento de suas patrulhas. Em uma semana, 3 grupos diferentes haviam simplesmente desaparecido na floresta, sem deixar rastros claros ou sobreviventes para contar o que havia acontecido. "Capitão Coelho", disse Cabral, estudando um mapa rudimentar da região. "Quantos homens perdemos até agora?" Nicolau Coelho consultou seus registros com expressão sombria. 17 soldados desaparecidos, senhor. Não encontramos corpos, armas ou qualquer evidência definitiva do que aconteceu com eles." Frei Henrique caminhava nervosamente pela tenda do comando, suas mãos trêmulas revelando ansiedade. "Senhor Cabral, estes ataques não são obra de selvagens desorganizados. Há uma inteligência militar por trás dessas emboscadas." Pero Vaz de Caminha, que havia entrevistado soldados sobreviventes de patrulhas que retornaram relatando sinais estranhos na floresta, ofereceu sua análise. "Os homens falam de sombras que se movem, sons que não conseguem identificar, sensação constante de serem observados. É guerra psicológica sofisticada." Cabral bateu o punho na mesa improvisada. "Estes selvagens estão nos mostrando que subestimamos suas capacidades. Precisamos mudar nossa abordagem." "Que tipo de mudança propõe?" perguntou Coelho. O comandante português pensou cuidadosamente antes de responder. "Vamos usar as mesmas táticas contra eles. Patrulhas menores, movimentos silenciosos, emboscadas. Se querem guerrear nas sombras, ensinaremos a eles como os europeus fazem guerra nas sombras."
Enquanto os portugueses ajustavam suas táticas, na caverna sagrada dos Tupiniquins, Guaraci examinava cuidadosamente as armas capturadas por seu filho e os outros guerreiros. O pajé havia passado os últimos dias estudando os equipamentos portugueses perdidos em combates anteriores, tentando compreender como funcionavam. Estas armas de fogo são engenhosas, disse Guaraci, desmontando cuidadosamente um mosquete. Mas têm limitações importantes. Fazem muito barulho, demoram para recarregar e não funcionam bem na umidade da nossa floresta. Cunhambebe observava seu pai trabalhar com admiração renovada. Pai, você conseguiu descobrir como fazê-las funcionar? Algumas coisas sim, respondeu o pajé, mostrando um pequeno frasco de pólvora. Mas mais importante que isso, descobri suas fraquezas. Estas armas são terríveis à distância, mas inúteis no combate corpo a corpo, e seus usuários ficam indefesos enquanto recarregam. Jandira, que havia se tornado a principal organizadora das mulheres e crianças refugiadas, aproximou-se dos dois homens. Guaraci, as crianças estão perguntando quando poderão voltar para casa. Como devo responder? O pajé olhou para a anciã com expressão grave. Diga a elas que estamos lutando para garantir que tenham uma casa para onde voltar, mas que isso pode demorar mais tempo do que gostaríamos. Quanto tempo? Insistiu Jandira. Não sei, admitiu Guaraci. Pode ser meses, pode ser anos. Estes invasores vieram para ficar e não nos darão nossa terra de volta facilmente. Naquela noite, Cunhambebe convocou uma reunião com todos os guerreiros adultos para planejar a próxima fase de sua resistência. O sucesso das emboscadas iniciais havia elevado o moral do grupo, mas também havia alertado os portugueses sobre a ameaça que enfrentavam. Irmãos, disse o jovem líder, nossas primeiras vitórias foram importantes, mas agora os invasores sabem que estamos organizados. Eles vão mudar suas táticas e se tornaram mais perigosos. Cauã, cujos ferimentos haviam cicatrizado o suficiente para permitir movimento mais livre, concordou. Cunhambebe está certo. Vi patrulhas portuguesas hoje que se moviam de forma diferente, mais cautelosas, em grupos menores, com melhor coordenação. Tupiniquim ergueu a mão para falar. Então devemos atacar antes que se adaptem completamente. Quanto mais esperarmos, mais difícil será. O Birajara, o jovem guerreiro que havia se tornado feroz lutador após perder sua família, discordou. Não, Tupiniquim, devemos ser pacientes, deixar que se sintam seguros antes de atacar novamente. Guaraci ouviu o debate antes de intervir com sua sabedoria. Ambos estão certos, de maneiras diferentes. Precisamos variar nossas táticas, às vezes atacar rapidamente, às vezes esperar. O importante é nunca permitir que nos prevejam. Pai, disse Cunhambebe, temos alguma vantagem além do conhecimento da floresta? O pajé sorriu pela primeira vez em semanas. Sim, meu filho, temos uma vantagem que eles nunca poderão superar. Lutamos por nossa terra, nossa família, nossa liberdade. Eles lutam por ouro e terras distantes que nunca verão novamente. Foi nesse momento que um jovem tupiniquim chamado Potiguar chegou correndo à caverna, carregando notícias que mudariam o curso da resistência indígena. O rapaz de 16 anos havia sido enviado como espião para observar os movimentos portugueses e retornava com informações cruciais. Cunhambebe, ofegou Potiguar. Os invasores estão recebendo reforços. Vi grandes canoas chegando à praia com muitos homens armados. O silêncio que se seguiu foi pesado com implicações aterradoras. Se os portugueses estavam recebendo reforços, isso significava que a resistência tupiniquim enfrentaria odds ainda piores do que já enfrentavam. Quantos homens? Perguntou Guaraci, mantendo a calma apesar da gravidade da notícia. Contei pelo menos 100 novos guerreiros, respondeu Potiguar, e trazem armas que nunca vi. Objetos de metal maiores que fazem ruídos como trovões, mas mais fortes.
Cunhambebe compreendeu que haviam chegado a um ponto de decisão crítico. Com reforços portugueses chegando, suas táticas de guerrilha se tornariam ainda mais perigosas, mas também mais necessárias. Irmãos, disse o jovem líder, isso muda tudo. Não podemos mais pensar apenas em recuperar nossa aldeia. Agora lutamos pela sobrevivência de todo o nosso povo. Cauã bateu o punho no chão da caverna. Então lutaremos como nunca lutamos antes. Jandira, que havia ouvido a conversa, aproximou-se do grupo de guerreiros. Se vamos lutar uma guerra longa, precisamos pensar não apenas em táticas, mas em como manter nosso povo vivo durante meses ou anos de conflito. A anciã estava certa. A resistência tupiniquim precisaria evoluir de ataques oportunísticos para uma campanha sustentada de guerrilha, envolvendo não apenas combate, mas também estratégias de sobrevivência, administração de recursos cada vez mais escassos e a preservação da identidade cultural em meio ao apagamento sistemático promovido pelos colonizadores. Guaraci rapidamente assumiu a função de mestre de sabedoria e estratégia, promovendo oficinas de medicina natural e repassando aos mais jovens os saberes ancestrais da caça, coleta e navegação por entre os rios secretos que serpenteavam a mata. Jandira, atenta a cada detalhe do cotidiano, organizava as mulheres em turnos para garantir a alimentação, cuidar das crianças e manter todos em alerta para movimentações estranhas. No entanto, as tensões e dúvidas começavam a crescer entre os próprios líderes indígenas. Algumas famílias, exaustas da vida de fuga e medo, cogitavam abandonar a resistência e tentar negociar rendição com os portugueses. Potira, a guerreira pataxó que integrava o Conselho da Resistência, recusava qualquer proposta de submissão. Se nos entregarmos, apagaremos a memória de nossos antepassados. Nosso dever é resistir para que o mundo não nos esqueça, dizia com veemência, sempre que percebia hesitação ou desalento nos olhos dos companheiros. Enquanto isso, as aldeias ao redor começavam a receber relatos alarmantes de massacres semelhantes. Os tupinambás, aliados históricos dos tupiniquins, tiveram 2 aldeias arrasadas, com poucos sobreviventes, relatando atrocidades cometidas pelos portugueses em sua missão civilizatória. Os relatos de brutalidade se espalhavam junto com o medo, mas também criavam laços de solidariedade e formavam novas alianças. Um movimento de resistência indígena começava a crescer além das fronteiras da própria floresta. Com essas novas informações, Guaraci propôs expandir o círculo de confiança da resistência para incluir emissários de outras etnias. Uma assembleia histórica foi organizada no coração da floresta, protegida pelos melhores guerreiros das diversas tribos. No luar translúcido daquela noite, líderes pataxós, tupinambás, guaranis e aimorés sentaram juntos, compartilhando perdas, estratégias e juras de união. Precisamos agir juntos ou cairemos sozinhos, disse Guaraci em tom solene. O silêncio nos levou ao massacre, mas a união pode garantir que nossos descendentes ainda terão histórias para contar. A Assembleia aprovou um plano ousado: sabotar continuamente a cadeia de suprimentos dos portugueses, inviabilizar permanentemente acampamentos coloniais e usar a floresta como rota para a evacuação e ocultação dos mais vulneráveis, principalmente crianças e idosos. Potira ficou encarregada de liderar a frente de sabotagem, enquanto Cunhambebe e Cauã continuariam à frente das emboscadas e contra-ataques. Em outro ponto do litoral, Pedro Álvares Cabral, já visivelmente pressionado pelos atrasos e perdas, respondia com medidas cada vez mais brutais. Ordenou a criação de um campo de detenção para indígenas capturados, aliando tortura e doutrinação religiosa como instrumentos de pacificação. Pero Vaz de Caminha registrava cada decisão nas cartas para Lisboa, sempre procurando justificar a escalada das atrocidades,
mas sua consciência já se tornava pesada a cada testemunho de sofrimento. Certo dia, Frei Henrique, incansável em sua missão evangelizadora, desceu até o campo de detenção para pregar aos prisioneiros. Encontrou Guaraci, enfraquecido após um ataque frustrado da resistência, mas ainda altivo em seu olhar. O frei tentou convencê-lo da necessidade de abandonar seus costumes e abraçar a fé portuguesa. O pajé ouviu cada palavra sem interromper, mas ao final respondeu calmamente em um português rudimentar: "Você vê meu povo como selvagem porque não entende o valor da vida. Nesta terra tudo está conectado: rio, árvore, homem. Fé que não respeita a natureza só traz sofrimento." Frei Henrique, abalado pela serenidade do líder indígena, recuou pensativo, sentindo pela primeira vez a dúvida crescer em seu próprio coração. Enquanto isso, na floresta, Cunhambebe liderava uma operação ousada para resgatar seu pai do cativeiro. Com a ajuda de Potira, Jandira e jovens de todas as tribos, organizaram um assalto noturno ao campo de detenção. O ataque foi preciso e arriscado, misturando estratégia militar indígena e coragem desesperada de quem luta pela salvação do próprio sangue. No limite entre a vida e a morte, Guaraci foi resgatado e levado de volta à caverna sagrada, onde, mesmo enfraquecido, conseguiu inspirar todos os que o cercavam. Cada amanhecer que sobrevivemos é uma vitória contra o silêncio que querem nos impor. Só será verdadeiramente vencido aquele que esquecer quem é. Enquanto o protagonista enfrenta este desafio desesperador, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias ocultas do Brasil. O tempo avançou, e mesmo diante de derrotas e vitórias parciais, uma nova identidade começou a emergir no seio das florestas. Uma identidade forjada em luta, perda e solidariedade. Após anos sabotando acampamentos, resgatando crianças sequestradas e espalhando notícias sobre os massacres, a resistência indígena passou a contar com simpatizantes, até mesmo entre alguns colonos desgostosos com a violência extrema do processo de colonização. A história de Cunhambebe e Guaraci virou lenda entre as tribos do litoral brasileiro. Apesar das derrotas inúmeras, conseguiram manter dezenas de famílias vivas, ensinando estratégias de sobrevivência e preservação da memória. Jandira tornou-se um símbolo para as mulheres, mostrando que a luta era também delas, não só dos guerreiros armados. A repressão portuguesa nunca cessou. No entanto, os massacres não apagaram por completo a cultura, a língua e a tradição dos povos originários. Fragmentos dessas histórias, passadas oralmente, sobreviveram ao tempo e à perseguição, preservando cantos, línguas e rituais, à revelia do desejo dos colonizadores de um silêncio eterno. Décadas se passaram desde a invasão inicial. Cunhambebe, agora já ancião, caminhava pelas ruínas de uma das primeiras aldeias destruídas. Apesar da memória das perdas, reconhecia na floresta o sinal da sobrevivência. Jovens tupiniquins brincando, aprendendo as antigas histórias ao redor da fogueira, dançando as músicas dos ancestrais. "Pai", perguntou uma criança, sentando-se ao lado do velho guerreiro, "os homens das caravelas voltam um dia?" Cunhambebe sorriu, cansado, mas cheio de dignidade. "Eles vão e vêm, mas a terra nunca esquece seus verdadeiros filhos. Nossa memória é nossa maior arma." Antes de morrer, Guaraci pediu a todos que jamais se rendessem ao esquecimento. Enquanto houver quem conte a história, ninguém será totalmente apagado. E assim, os sobreviventes construíram uma nova existência, marcada pelo trauma, mas também pela esperança e orgulho de quem conheceu o pior da humanidade e ainda assim escolheu resistir. A cada cerimônia, cada narrativa passada às novas gerações reafirmavam: nós existimos, somos a voz contra o esquecimento.
Enquanto a saga desses guerreiros atravessa os séculos, é impossível não reafirmar: o verdadeiro massacre seria deixar o silêncio vencer. Que sua coragem inspire e fortaleça a luta de todos que hoje resistem ao apagamento. Enquanto o protagonista enfrenta este desafio, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias ocultas do Brasil.